A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos. Nós estamos aqui em mais um dia de propósito, né? Tarde de segunda-feira com Deus. Nós estamos primiciando ao Senhor, porque o primeiro é para Ele, né? Nós estamos aqui juntos nesse início de semana, declarando que somos totalmente dependentes desse Deus grandioso, né? E clamando para que Ele venha abençoar o restante da nossa semana, né? Para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer ou que tenhamos que ir em algum lugar, para que Deus não deixe que a gente venha executar algo sem estar na presença dEle, né? Assim como Moisés fez quando ele conduzia aquele povo, ele falou: Deus, não me deixe ir sem a tua presença, né? E nós estamos aqui reconhecendo, né, que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e clamando a Ele para que Ele venha se manifestar nas nossas vidas, né, através da sua palavra, e entregando para Ele a nossa semana, né, em nome de Jesus. Como em todo vídeo, né, o Espírito Santo sempre traz algo para que eu possa estar gravando e compartilhando com os irmãos. Nós vamos falar sobre uma maneira de tocar Jesus, né? Nós sabemos que Jesus não está mais fisicamente aqui entre nós, está espiritualmente dentro de nós, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo e o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas Jesus, ele não está mais fisicamente aqui conosco. E tem uma maneira que nós vamos aprender dentro da palavra que nós podemos tocar Jesus. Então, o assunto do vídeo de hoje é como tocar Jesus, né? Nós vamos estar lendo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43. Você pode dar uma pausa e abrir a sua Bíblia para a gente ler junto, né? Mas antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos entregar esse momento a Deus através de uma oração. Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, quero lhe entregar, Senhor, a minha vida, Senhor, nessa segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira. Quero te pedir perdão, Senhor, das minhas falhas, dos meus erros. Quero te pedir que o Senhor me purifica, Jesus, com a tua presença, Jesus. Porque onde a tua presença está, Senhor, há purificação, há limpeza e há perdão, Senhor. Por isso eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos. Nós clamamos ao Senhor, papai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Obrigado pelo privilégio de poder ler a tua palavra, de poder buscar um direcionamento dentro da tua palavra, buscar uma instrução na tua palavra. Nós colocamos esse momento agora, Paizinho querido, de leitura da tua palavra, diante da tua presença, e nós te pedimos que o Senhor nos direcione, ó Pai, que o Senhor venha nessa tarde de segunda-feira nos ensinar algo acerca da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós já te louvamos, porque, Paizinho querido, nós sabemos que a tua palavra é o direcionamento que nós precisamos. A tua palavra é a bússola, papai. A tua palavra é o alimento que nós precisamos, ó Deus. A tua palavra sacia a nossa fome e mata a nossa sede, Pai. É por isso que devemos, Paizinho querido, buscar um direcionamento do Senhor na tua palavra. Por isso eu te peço, Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, papai, e que o Senhor se manifeste, Senhor, trazendo a nós nessa tarde um direcionamento, em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Então vamos lá? Vamos só relembrar o assunto? Como tocar Jesus. De que maneira eu posso tocar Jesus hoje? Né? Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aleluias. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprimes e diz: quem é que me tocou? Versículo 46. E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se a ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que o havia tocado e como logo tinha sarado. 48. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra tão poderosa, né? Tão maravilhosa. Daqui nós podemos tirar
muitos exemplos, né? Muitos aprendizados. Nós vamos falar hoje sobre como nós podemos tocar Jesus. Né? Naquela época em que esse contexto desse texto foi escrito, Jesus ele já era conhecido, né, no seu ministério, porque ele andava ali por aquelas regiões e ele operava muitos milagres, fazia muitos prodígios, muitas curas, né, pessoas que eram cegas iam até ele curava aquelas pessoas e elas voltavam a ver, pessoas que não andavam, Jesus curava essas pessoas e elas voltavam a andar, e Jesus curava essas pessoas que tinham tanto doença física como enfermidade, né? Nós podemos diferenciar através dos exemplos de muitas curas que Jesus fez, que existe doenças e existe enfermidade, doença de ordem física e doença de ordem espiritual, né? E fala aqui nesse texto que nós lemos de uma cura poderosa que o Senhor Jesus fez, né? Porque naquela época Jesus ele andava e a multidão seguia Jesus, né? Porque ele era muito conhecido por causa dos feitos dele, né? Então a multidão seguia, buscava cura através de Jesus, ou tinha também as pessoas que queriam conhecer, outras que tinham curiosidade de saber quem era esse homem que operava tantos milagres naquela época, né? Então Jesus ficou conhecido. E eu imagino que essa mulher ouviu falar de Jesus, né? Aqui na palavra do Senhor nos diz dessa mulher que ela estava doente há 12 anos, ela tinha uma doença, um fluxo de sangue há 12 anos, já era uma doença crônica, né? E eu imagino que ela ouviu falar de Jesus, porque Jesus caminhava naquela época, né? E os feitos de Jesus eram espalhados por aquela região. Imagino que essa mulher ouviu falar de Jesus, né? E aqui na palavra do Senhor fala que ela tinha essa doença há 12 anos, mas que ela não era uma mulher pobre, ela tinha haveres, né, mas que ela gastou todos os seus haveres, né, todo o seu dinheiro, procurando médicos, mas nenhum desses médicos pôde curar a doença que aquela mulher tinha, né, pôde receitar uma medicação que curasse, né, essa doença que essa mulher tinha, né. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, né, em uma determinada situação, ela ouve falar de Jesus e ela vai procurar por Jesus, né. Fala aqui na palavra do Senhor que havia uma grande multidão. Nessa mulher chega perto de Jesus ali, enfrenta toda a dificuldade de passar por meio da multidão, e ela chega perto de Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus, ela toca na veste de Jesus, ela toca ali de Jesus e automaticamente, instantâneo, quando ela toca de Jesus, sai poder, sai virtude e ela é curada instantaneamente, né? Quando ela toca, ela é curada. Ela é curada do seu fluxo de sangue, né? E fala que os discípulos estavam ali reunidos, próximo de Jesus, e Jesus pergunta quem me tocou. Aí Pedro fala, né? Mas Jesus, a multidão te oprime, a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? Na realidade é porque quem tocou Jesus tocou de uma forma diferente, porque a multidão apertava, empurrava de um lado para o outro, mas aquela multidão não tinha o que aquela mulher tinha, porque quando aquela mulher toca, instantaneamente a cura dela vem, porque de Jesus saiu virtude e poder. Então, através dela tocar em Jesus, saiu o resultado ali que foi a sua cura instantânea. Automaticamente, quando ela toca, ela é curada do fluxo de sangue, né? E ela se vê livre ali daquela doença. E Jesus pergunta quem me tocou, porque não é um toque qualquer, é um toque diferente. E hoje nós não temos mais Jesus. Naquela época, Jesus ele caminhava, né, fisicamente, né, em corpo físico entre as pessoas, ele caminhava, curava, fazia milagre, fazia prodígio, mas hoje Jesus não caminha mais fisicamente no meio de nós. Nós não podemos ver Jesus, nós não podemos tocar no corpo de Jesus fisicamente, mas hoje o Espírito Santo habita dentro de nós como promessa, né, promessa cumprida que Jesus fez, porque quando ele ressuscitou, ele passa um período de tempo aqui ainda com os discípulos ensinando, e depois ele sobe aos céus, e ele fez uma promessa antes dele subir, que ele enviaria o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então Deus,
O Espírito Santo e Jesus são 3 em 1. Então hoje Jesus habita dentro de nós, mas nós não vemos Jesus, nós não temos como tocar fisicamente na orla do manto de Jesus, fisicamente como aquela mulher fez naquele tempo, né? Naquela época. Mas e hoje, pastora, como que nós podemos tocar Jesus, já que Jesus não está fisicamente no meio de nós? Como que nós podemos fazer para tocar Jesus e receber um milagre, uma cura, assim como aconteceu na vida daquela mulher? Tem um segredo, irmãos, é a fé. Hoje nós podemos tocar Jesus através da fé. Se nós formos olhar, começa aqui no versículo 43, quando nós começamos a ler, fala assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E depois que Jesus pergunta quem me tocou, e ela se vê ali sem saída, e ela chega e ela admite ali, olha, eu toquei no manto de Jesus e eu recebi a minha cura, que ela explica que foi ela que tocou, Jesus se dirige a ela e chama ela de filha. E Jesus fala, né, a sua fé, a tua fé te salvou. Então, como que nós podemos tocar Jesus, se ele não está fisicamente no meio de nós? Nós podemos tocar em Jesus e receber algo dele através da fé. Nós podemos tocar em Jesus através da fé, porque foi o que aquela mulher usou naquela época, né? Como ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médico, né? Eu penso que ela já tinha buscado outros recursos e ela não encontrou outra saída. E ela ouviu falar de Jesus, ela creu em Jesus e ela foi buscar a tua cura em Jesus. Então a multidão que comprimia, que apertava Jesus, não conseguiu tocar Jesus da forma que aquela mulher tocou. Às vezes pessoas que estavam ali próximas de Jesus só queriam saber quem era aquele homem que curava, ou só tinham uma curiosidade, mas não cria que de fato aquele homem era Jesus, o Salvador. Não sabiam, não reconheceram quem Jesus é. E essa mulher, ela creu. Imagino eu que ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu crer no seu coração e procurar um socorro em quem poderia trazer o socorro para ela, né? Porque os médicos não puderam ajudar ela acerca da situação que ela estava. E quantas dificuldades nós passamos, que nós nos vemos sem saída porque não temos recursos, né, para buscar por uma cura, ou outras vezes não tem condição, não tem pessoas que podem nos ajudar dentro do problema que nós estamos enfrentando. Né, mas essa mulher nos deixa um exemplo, porque aquela mulher ela estava sofrendo dessa doença há 12 anos, já havia se tornado uma doença crônica. Então aquela mulher sofria muito. E aquela mulher decidiu crer em Jesus. E não importa qual é a situação que nós estejamos passando, o Senhor está revelando para nós nessa tarde o segredo de tocar em Jesus, para dele sair poder e virtude, para que nós venhamos tomar posse do nosso milagre, para que nós venhamos receber a nossa cura, para que Jesus venha trazer resposta para nós. Eu nessa tarde não sei o que de fato você está precisando da parte do Senhor, mas hoje o Senhor está nos direcionando a tocar na orla do manto dele através da fé. A tocar na orla do manto de Jesus através do ato da fé, igual aquela mulher do fluxo de sangue fez naquela época. Né? E hoje, nessa tarde, o Senhor nos chama de filhas, filhos amados, porque nós decidimos no nosso coração crer em Jesus. Aquele que não crê em Jesus, ele é criatura. Mas a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e o Senhor, e nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos uma vida totalmente diferente na presença dele, o Senhor nos reconhece como filhos. Ao crer, nós recebemos essa herança. Ao crer, nós recebemos a paternidade de Deus, de sermos chamados de filhos. E hoje, nessa tarde, o Senhor nos chama de filhos e filhas amadas. Né? O Senhor está nos convidando a declarar que nós cremos nele, mas declarar não só da boca para fora. É decidir no coração e crer verdadeiramente no Senhor como nosso Senhor e Salvador. Assim como aquela mulher fez e recebeu o seu milagre. Né? E eu estou aqui nessa tarde de segunda-feira também, né, pedindo a Deus para que o Senhor venha nos ajudar a aumentar a nossa fé, porque como que se aumenta a fé? É por ouvir a palavra de Deus que a nossa fé é aumentada. A nossa fé
ela tem que estar em movimento. Nós temos que estar buscando na palavra do Senhor, nós temos que buscar ao Senhor nos propósitos, nas orações, no jejum, o jejum que mata ali a vontade da carne. Nós temos que buscar o Senhor através da tua palavra, porque não tem outra maneira de nós conhecermos a Deus a não ser pela sua palavra. Nós lemos a palavra do Senhor e cada vez mais nós conhecemos um pouquinho mais de Deus. Então, uma maneira da gente ativar a nossa fé é deixar ela em movimento, buscando através das armas espirituais que nós temos, jejuando, orando, meditando na palavra do Senhor, para que nós podemos ali tocar em Jesus através da fé e receber o nosso milagre. Eu não sei qual que é a sua dificuldade nessa tarde, o que é que você tem clamado a Deus, mas nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, que é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que não existe causa impossível para Ele. Eu não sei se a sua dificuldade é uma doença física, eu não sei se a sua dificuldade é uma porta de emprego que ainda não se abriu, eu não sei se a sua situação é um problema na família, talvez no casamento ou na criação de um filho. Eu não sei qual que é a situação que você está passando, né? Assim como você também não sabe qual é a minha. Mas nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus criador dos céus, da terra e de tudo que nele há. Nós temos um Deus, um governador supremo, nós temos Jesus, a fonte de autoridade, foi dada a ele toda a autoridade. E como que nós toca, pastora, nesse Jesus, onde está toda a autoridade? Através da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não estamos vendo. Eu não estou vendo. A circunstância não mostra que essa porta ela pode ser aberta, mas nós confiamos mesmo não vendo, porque tudo que a palavra do Senhor nos diz como promessa vai se cumprir. É claro que nós sabemos que existem promessas que dependem, promessas condicional que dependem de um posicionamento do homem, né, de arrependimento, de fé, de ação. Mas nós também temos promessa de Deus que não depende de ação e de movimento humano. É pelo caráter de Cristo, pela fidelidade dele e de quem ele é. E nós devemos tomar posse dessas promessas na palavra do Senhor. E o Senhor tem promessa de vida eterna para nós. O Senhor está nos ensinando hoje que através da fé nós podemos tocar na orla do manto de Jesus e receber o nosso milagre. O que é que você está precisando da parte de Deus hoje? O que é que você está precisando da parte de Jesus? Como que você pode chamar a atenção de Jesus se você não pode tocar nele fisicamente? Ah, pastora, mas a senhora não sabe do meu problema. A senhora não sabe o que eu tenho enfrentado. Realmente eu não sei, irmãos. Mas Jesus, ele carregou aquela cruz dele. E nós também vamos carregar a nossa. E o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos dar força para vencer. E nós vamos pedir a Deus nessa tarde em oração que o Senhor perdoe se a nossa fé estiver pequena. Nós temos que reconhecer. Nós temos um Deus que nos conhece, Ele sabe o que nós estamos pensando antes mesmo da palavra sair pela nossa boca. Nós podemos reconhecer e falar, Senhor, diante do problema que eu estou passando, realmente a minha fé está pequena. E nós vamos em oração falar para Deus, Senhor, perdoa a nossa pouca fé e ajude nós na nossa fraqueza, papai. Ajuda nós na nossa fraqueza e nos ensina a ter fé no Senhor. Porque não é por nós mesmos que nós temos fé, né? Não é por nós mesmos. Nós não temos essa capacidade de por nós mesmos ter fé. Nós decidimos no nosso coração, mediante ouvindo a palavra do Senhor, assim como aquela mulher ouviu sobre Jesus. Ela decidiu crer no seu coração e Jesus a ajudou no processo. Então hoje nós decidimos no nosso coração crer, tomar posse das nossas promessas, das curas, das respostas que nós buscamos em Deus, e o Espírito Santo que habita dentro de nós nos ajuda a perseverar nessa fé, né? O Espírito Santo nos ajuda a continuar nessa fé, porque às vezes você passa por uma dificuldade, né, e você resolve aquela dificuldade, aí depois vem outra dificuldade, né, e a vida do cristão é assim, é uma vida de perseverança. E quem nos ajuda na nossa fraqueza? O Espírito Santo, porque por nós mesmos nada nós podemos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que tudo de bom que nós fazemos é por causa do Espírito Santo em nós. E tudo de mal às vezes é a nossa própria vontade, né, por não compreendermos e não recebermos a palavra de Deus, ou a vontade da nossa própria carne.
né? Porque a nossa carne, desde Adão e Eva, ela tem essa vontade própria, né? A palavra do Senhor fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, e vence aquele que é mais alimentado, né? Então, nosso espiritual tem que ser alimentado, porque um homem natural, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual, né? E também, como eu falei, tem doenças que é de ordem física e também tem enfermidades, né? Quantas pessoas nesse mundo afora, né, não estão aí assoladas de espírito maligno que traz enfermidade na vida da pessoa e ela vive ali debaixo de um jugo. Mas o Deus que nós conhecemos, esse Jesus poderoso, curador, libertador, Jesus o nosso Salvador, ele cura tanto doenças de ordem física quanto doenças de ordem espiritual, enfermidades. E nós vamos clamar a Deus nessa tarde em oração. Nós vamos tirar um período de oração pedindo para Deus nos ajudar na nossa pouca fé, perdoar a nossa pouca fé e nos ajudar a viver uma vida de fé em movimento. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra tão poderosa, né? Que nós venhamos nessa tarde tocar a orla do manto de Jesus através da fé. Eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Fecha seus olhos, concentra, pede Deus para confirmar essa palavra ao seu coração, porque eu sou apenas instrumento do Senhor, mas quem vai trazer aí os frutos, né, do que foi pregado é o Espírito Santo. Quem vai fazer essa palavra trazer um crescimento espiritual e físico nas nossas vidas é o Espírito Santo. Nós só precisamos abrir o nosso coração para Deus nessa tarde. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado por enviar Jesus, o teu filho amado, por nós e ele ter morrido naquela cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por não abandonar a sua cruz, mesmo aquela cruz sendo pesada, o Senhor não desistiu. E o Senhor deu para nós o exemplo para nós também não desistirmos, Pai. Seja qual for a dificuldade que nós estejamos passando, nós vamos perseverar porque o Senhor perseverou por nós, Pai. O Senhor sofreu dores, Pai, que nenhum ser humano, Paizinho querido, poderia resistir ao sofrimento, Pai. Tamanho foi o sofrimento do Senhor naquela cruz do Calvário, mas o Senhor não desistiu. O Senhor venceu a morte, se entregou à morte de cruz por nós, mas venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. E o Senhor nos deixou a tua palavra, Pai, um ensinamento sobre como nós podemos te tocar, Jesus. Jesus, nessa tarde, Pai, eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, se a nossa fé estiver pequena, Pai, nos perdoa, Pai. Mas nos ensina, Pai amado, a crer no Senhor. Nos ensina a deixar a nossa fé em movimento, a exercitar a nossa fé diante do Senhor. Nos ensina a te tocar a ponto do Senhor sair virtude e poder, papai, para trazer para nós, para nossa família, Pai, para todas as pessoas próximas de nós, Pai, cura, libertação, milagres e prodígios, Pai, e também resposta, Pai. Porque eu sei que nessa tarde tem pessoas que oram a Ti por resposta. Às vezes está em busca de um direcionamento, Pai. E o Senhor é um Deus poderoso que pode trazer esse direcionamento, Pai. Porque enquanto, Paizinho querido, nós estivermos duvidosos, o Senhor não respondeu, Pai. Porque a paz, Senhor, a paz da tua presença é um sinal de que o Senhor está no negócio e o Senhor está validando aquela situação. Jesus, o Senhor está nos autorizando a algo. Então, se nessa tarde você ainda não sentiu a paz para fazer, continua buscando um direcionamento no Senhor até que Ele te dê essa paz, até que não haja dúvida, porque Deus, esse Deus poderoso não é um Deus de dúvida. É um Deus de fé, é um Deus de milagre, é um Deus poderoso, é um Deus que quando Ele entra na peleja não tem como perder, porque Ele nunca perdeu batalha. Nunca teve na Bíblia um homem ou uma mulher que entregou uma situação de luta para o Senhor e perdeu batalha, porque o Senhor não entra em peleja para perder. E nessa tarde nós estamos entregando as nossas vidas ao Senhor, entregando, Senhor, as nossas preocupações diante da Tua presença.
reconhecendo o poderio do Senhor. O Senhor é o nosso general. O Senhor vai à frente, nos ensinando a caminhar. O Senhor vai nos ensinando a lutar. O Senhor vai nos ensinando a usar armas espirituais, porque o Espírito Santo fala ao meu coração que existem lutas, meus irmãos, que nós não vamos lutar e vencer com armas físicas, porque a palavra do Senhor diz que muitos confiam em cavalos, na força do seu próprio braço, mas nós confiamos no Senhor, o Deus dos exércitos, um Deus que não perde batalha. Que nessa tarde nós venhamos usar armas espirituais. Que armas são essas espirituais? É joelho dobrado, é entender que a nossa luta não é contra pessoas, é entender que a nossa luta ela é espiritual, contra principados e potestades, demônios que agem na áreas celestiais, nas áreas físicas. Mas hoje nessa tarde nós estamos decretando no mundo espiritual, porque o mundo espiritual manifesta no físico. Nós estamos decretando que a nossa fé está sendo aumentada, que nessa tarde nós estamos tocando na orla do manto de Jesus. Senhor, entra nos lares, Senhor, entra nas famílias, Pai. Leva a paz do Senhor, leva a resposta, leva a cura. Seja o que for, Pai, que um servo seu está a te clamar nessa tarde, Pai. Seja o que for que esteja buscando, se não fugir do propósito do Senhor, libera, Senhor, essa bênção, Pai, libera essa cura, libera essa resposta, libera esse milagre. Mas se ainda não chegou, meu irmão, eu quero te dizer e lembrar de Daniel. Ele perseverou em oração por 21 dias, apesar de no primeiro dia de propósito o Senhor ter respondido. Havia ali principados nas regiões celestiais que não deixou essa bênção passar. Mas o Senhor, quando Ele ordena algo na nossa vida, tem que acontecer. E o Senhor mandou reforço e a bênção chegou até Daniel. Mas ele perseverou por 21 dias. Eu não sei por quanto tempo cada um de nós tem que perseverar diante da dificuldade, mas o Senhor está trazendo uma orientação. Persevera na peleja, persevera na luta, persevera no deserto, porque o deserto é só um lugar de passagem. Receba poder e autoridade que vem do céu, receba poder e autoridade que vem da presença de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que nós estamos tocando agora na orla do manto de Jesus. E nós estamos recebendo poder e autoridade que vem do nome de Jesus. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Eu senti uma presença poderosa aqui. E eu tomo posse. Eu tomo posse que nessa tarde eu estou tocando na orla do manto de Jesus. E eu vou em busca daquilo que eu preciso, que só o Senhor pode me dar, assim como eu sei que só o Senhor pode conceder as petições e as causas de cada um dos meus irmãos que está vendo esse vídeo. Obrigado, Jesus, obrigado por termos esse privilégio de estarmos em comunhão primiciando ao Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima segunda-feira em mais um dia de propósito. Aleluias.